O sol ainda não havia rompido o horizonte quando o silêncio rasgou. Um grito, depois outro, e depois nada. Apenas o vento quente varrendo a caatinga como se tentasse apagar os rastros do que estava por vir. Uma mulher abraça os filhos no chão de terra batida. Seus olhos não choram mais. Já não há lágrimas para o que o sertão cobra. O homem que deveria estar ao lado dela está deitado à sombra de uma jurema, imóvel, com os lábios brancos de sede. As crianças olham para a mãe esperando uma resposta que ela não tem. E a terra, árida, crestada, sem piedade, segue indiferente sob o sol que vai surgindo como uma sentença. O que leva um ser humano a permanecer num lugar que parece querer destruí-lo? O Brasil do século XIX escondia em seu interior mais profundo uma civilização que poucos enxergavam. Não era o litoral com seus sobrados coloniais, seus portos movimentados e suas modas europeias. Era o sertão. Um mundo à parte, regido por suas próprias leis, seus próprios ritmos e seus próprios deuses. Ali, a vida era construída com as mãos nuas sobre uma terra que exigia tudo e prometia pouco. E ainda assim, havia gente, muita gente. Famílias inteiras enraizadas há gerações naquele chão rachado. Durante décadas, o sertão produziu e sustentou. O gado magro que atravessava léguas de caatinga abastecia as cidades costeiras de carne, couro e trabalho. As feiras regionais pulsavam com o barulho de negócios, rezas e festas. Havia uma ordem ali, invisível para os de fora, mas palpável para quem vivia dentro dela. Os coronéis mandavam, os vaqueiros obedeciam, os padres abençoavam, e as mulheres sustentavam tudo por baixo, em silêncio. Era uma estrutura rígida, sim, mas era uma estrutura. E estruturas, quando funcionam, criam a ilusão de eternidade. A sociedade sertaneja dos anos 1800 operava numa lógica que misturava o feudalismo medieval com a brutalidade dos trópicos. As grandes fazendas eram reinos autônomos onde o fazendeiro era rei, juiz e padre ao mesmo tempo. Os trabalhadores sem terra viviam em regime de dependência absoluta, trocando lealdade por proteção. As crianças aprendiam a montar antes de aprender a ler. Os homens mediam sua honra em palmos de terra e número de reses. As mulheres pariam, criavam, rezavam e enterravam. O comércio fluía pelas picadas abertas a facão entre uma vila e outra. Tropeiros conduziam mercadorias e notícias através de centenas de quilômetros de sertão bravo. Era um mundo conectado por fios invisíveis de dependência mútua, onde cada elemento sustentava o outro numa cadeia frágil, mas funcional. E foi exatamente essa fragilidade que o céu decidiu explorar. As chuvas foram chegando menos. Primeiro um ano seco que se explicava pela vontade de Deus e se resolvia com procissões. Depois outro ano, e mais outro. O açude que abastecia a fazenda foi baixando de nível como um termômetro de calamidade. Os animais começaram a emagrecer, depois a morrer. As plantas que teimavam em brotar na caatinga foram desaparecendo uma a uma. O sertão, que sempre havia sido duro, estava se tornando algo diferente. Estava se tornando inimigo. A seca não chegou de uma vez. Ela veio rastejando, como cobra no mato cerco. Primeiro, levou o capim. Depois o gado. Depois, a esperança. As famílias que viviam nos rincões mais afastados foram as primeiras a sentir o chão ceder sob os pés. Quando um vaqueiro chegava à fazenda do coronel com o chapéu de couro na mão pedindo comida para os filhos, era sinal de que a coisa havia passado de um problema para uma catástrofe. E os coronéis, que se alimentavam da dependência dos pobres, agora viam sua própria base desaparecer. As pessoas tentaram resistir com o que sabiam. Rezaram, fizeram promessas a santos que nunca tinham falhado antes. Buscaram sinais no comportamento dos animais, nas entranhas das nuvens raras que passavam sem soltar uma gota. Os mais velhos afirmavam saber quando a chuva viria. Os mais jovens partiam em busca de água por lugares cada vez mais distantes. Algumas famílias sacrificaram os últimos animais numa tentativa desesperada de fazer uma fogueira grande o suficiente para chamar a atenção do céu. A ciência era a palavra de outro mundo. O que havia ali era fé bruta e desespero igualmente bruto. O tecido social começou a se desfazer devagar, como um pano velho que vai rasgando pelas beiradas. Primeiro foram os laços de compadrio que se romperam quando o afilhado precisou rougar o gado do padrinho para não ver os filhos morrerem. Depois foram as fronteiras da propriedade, que perderam sentido quando não havia mais nada para proteger.
Homens que nunca haviam erguido a voz em público passaram a cruzar o sertão armados, com olhos de animal encurralado. Mulheres que haviam enterrado a vergonha com a dignidade foram vistas mendigando nas estradas de pó. A ordem que o coronelismo havia construído com décadas de violência sutil estava ruindo em questão de meses. E então, como sempre acontece quando o desespero bate na porta, alguém teve que ser culpado. Os que chegavam de fora, os que falavam diferente, os que praticavam seus rituais à margem da Igreja Católica oficial, as acusações corriam pelas vilas como fogo em palha seca. Grupos de homens famintos e transtornados atacaram fazendas, depredaram armazéns e lincharam estranhos por crimes que nunca cometeram. O ódio é sempre mais fácil de carregar do que o luto. Enquanto as vilas maiores agonizavam, o interior mais remoto simplesmente desapareceu. Aldeias que existiam há 50 anos foram encontradas completamente vazias. As portas abertas balançando no vento quente, os animais domésticos soltos, engolidos pela caatinga. As vasilhas ainda na prateleira, o sertão estava devorando a si mesmo, e a natureza, indiferente ao drama humano, já avançava sobre os espaços abandonados com sua vegetação espinhosa e seus lagartos rápidos. A seca foi perdendo força não por misericórdia, mas por esgotamento. Quando não há mais o que secar, a seca passa. As primeiras chuvas que chegaram foram recebidas com uma mistura de júbilo e terror. Muitos que sobreviveram mal conseguiam acreditar no que os olhos viam. A terra bebeu, as plantas responderam, mas as pessoas que voltaram para reconstruir não eram as mesmas que haviam partido. O sertão do final do século XIX era um lugar diferente. A população havia migrado em ondas para o litoral, para a Amazônia, para qualquer lugar que prometesse recomeço. As estruturas do coronelismo saíram enfraquecidas, mas não extintas. Surgiram novos santos, novos profetas e novos líderes que prometiam sentido onde o Estado não chegava e a Igreja não respondia. O Brasil que emergiu das secas sertanejas era um país mais complexo, mais fraturado, mais consciente da distância entre o litoral que se modernizava e o interior que sobrevivia. Canudos ainda estava por vir, Lampião ainda estava por vir, o sertão ainda tinha muito a dizer. Hoje, quando olhamos para as câmeras de segurança de cidades cercas, para filas em postos de distribuição de água, para mapas de desertificação que avançam silenciosamente sobre o mesmo chão, é impossível não sentir um arrepio familiar. Aprendemos alguma coisa com aquele século de ossos e pó, ou apenas trocamos os coronéis por outras formas de poder e os santos por outros profetas? O passado não passa, ele apenas muda de roupa e volta a sentar à mesa. A questão é se somos capazes de reconhecê-lo antes que seja demais tarde. O tempo guarda tudo, e de tempos em tempos ele abre a gaveta e nos mostra o que preferirmos ter esquecido. Há outras eras esperando para serem compreendidas. Há outras histórias que o Brasil enterrou com pressa e que ainda estão pedindo para ser ouvidas.